Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se inscreva e deixe seu like, isso nos ajuda muito a continuar postando. Se você tem alguma história para contar, nos envie por e-mail, a sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Meu nome é José e vou contar a você uma história que ainda me arrepia quando lembro dela. Tudo aconteceu há alguns anos atrás, quando eu trabalhava em uma transportadora no interior de Minas Gerais. Eu era um homem simples, mal havia estudado até a 5ª série e morava em uma casinha modesta próxima à cidade. Certo dia, enquanto dirigia meu caminhãozinho por uma estrada deserta, ele parou do nada. Foi então que avistei uma luz brilhante descendo dos céus em minha direção. Sabe, eu nunca tinha sentido tanto medo e fascínio ao mesmo tempo. Aquilo era diferente de tudo o que já tinha vivenciado. Para minha surpresa, os seres que saíram daquela luz começaram a se comunicar comigo por telepatia. Sim, é difícil de acreditar, mas era como se suas palavras ecoassem em minha mente. Eles me disseram que naquele momento não me fariam mal, mas que nos encontraríamos novamente em uma data específica, anos depois. Tentei guardar aquela experiência no fundo da minha memória, mas na data combinada, tudo voltou à tona. Eles estavam lá novamente, como haviam dito. Fui levado para dentro da nave, e lá fizeram experimentos comigo. Foi assustador, mas eu sentia como se estivesse sendo guiado por algo maior. Quando contei essa história a algumas pessoas, elas duvidaram de mim. Afinal, eu era analfabeto, e isso despertava ainda mais desconfiança. Mas eu não estava mentindo. Eu sabia que o que vivi era real, mesmo que para muitos soasse como uma loucura. Para provar que estava dizendo a verdade, tentei desenhar o que vi lá dentro. E, para minha surpresa, eu desenhei detalhes perfeitos da nave e dos seres. Eu que mal sabia fazer um boneco de palitinho, fiz aqueles desenhos que impressionaram até mesmo a mim. No entanto, a partir daquele momento, tudo mudou. Eles me disseram que não poderia mais falar sobre o que aconteceu, que estavam me controlando de alguma forma. Eu senti medo, um medo que nunca havia sentido antes. Parecia que minha vida estava sendo manipulada por esses seres. Com o tempo, acabei evitando tocar no assunto. Eu sabia que a maioria das pessoas não acreditaria em mim, e preferi guardar aquela experiência para mim mesmo. Eu não queria dinheiro ou fama, só queria entender o que havia acontecido. Infelizmente, aqueles seres nunca mais voltaram, e eu não tive mais contato com eles. Continuei minha vida simples, trabalhando e tentando esquecer o que vivi. Mas, de vez em quando, as memórias retornam. Essa experiência mudou minha vida para sempre. Fiquei marcado por aquela luz no céu e pelas vozes em minha mente. Seja lá o que tenha acontecido, uma coisa é certa, e aquela história nunca me abandonará, e eu carregarei esse segredo comigo até o fim dos meus dias. Meu nome é Pedro, e sou um morador de Varginha, uma cidade do interior de Minas Gerais que ficou famosa por causa de um incidente ocorrido há alguns anos. Tudo começou quando, de repente, uma nave caiu na montanha próxima à cidade. Esse acontecimento surpreendente se espalhou rapidamente, e as pessoas ficaram apavoradas. De acordo com os boatos que ouvi, foram 2 seres que saíram da nave. Um deles foi levado para os Estados Unidos como parte de uma troca com os astronautas brasileiros para irem à estação espacial. Esse caso foi conhecido como a Operação Prato. O outro ser, apelidado de Juca, foi encontrado por algumas irmãs que o levaram para o Dr. Bada, um médico legista famoso no Brasil que trabalhava em Campinas. A história que se seguiu é tão incrível que muitas pessoas duvidaram dela. Diziam que o Juca não estava morto, e, na verdade, estava guardado nos porões da engenharia química da Unicamp. Diziam que ele era alimentado todos os dias e que faziam experiências com ele. Até mesmo alguns amigos meus, em momentos de embriaguez, diziam que iriam resgatar o Juca. Era uma história que causava medo e fascínio em todos. Apesar de tudo isso,
eu nunca acreditei muito nessa história. O caso do ET de Varginha ficou conhecido na ufologia brasileira, mas muitos consideram isso apenas como um mito local. Eu, particularmente, não acredito em nada disso. Sempre fui mais cético e prefiro não alimentar essas histórias fantasiosas. Porém, não posso negar que o incidente marcou a cidade. Varginha ganhou um disco voador gigante em sua foto oficial e até mesmo o mercado municipal tem uma decoração temática relacionada ao caso. As pessoas adoram contar a história. De tempos em tempos, surgem novos relatos e teorias a respeito do acontecido. Acredito que a história das meninas que viram o Juca também contribuiu para a fama da cidade. Elas foram motivo de chacota por algum tempo, mas acho que, hoje em dia, elas podem querer falar sobre o que viram e talvez esclarecer um pouco mais essa história. Enfim, Varginha é uma cidade pequena e tranquila, mas esse episódio trouxe muita atenção para cá. Eu já vi muitas pessoas tentando ganhar fama em cima dessa história, criando jogos e desenhos sobre o caso. Mas para mim, é só uma mistura de boatos e lendas urbanas. A verdade pode estar por aí, mas eu, pessoalmente, não acredito que o Juca ainda esteja guardado na Unicamp ou que ele seja um extraterrestre de verdade. Essa é a minha perspectiva sobre esse caso. Cada um tem suas próprias crenças, e isso é o que torna a vida interessante. Acreditem no que quiserem, mas para mim, o extraterrestre de Varginha é apenas uma história curiosa e fascinante, mas provavelmente apenas uma história mesmo. Em 1979, na cidade de Mirassol, São Paulo, morava um jovem de 21 anos chamado Antônio Carlos Ferreira. Ele trabalhava como vigia em um canteiro de obras próximo à sua casa, durante o período noturno. Na noite de 27 para 28 de junho daquele ano, algo extraordinário aconteceu. Enquanto realizava suas atividades de vigilância, por volta da meia-noite, Antônio ouviu o som de um caminhão na frente do canteiro de obras. Ao se aproximar, percebeu que o motorista estava agindo de forma estranha e, por isso, decidiu seguir viagem. Pouco tempo depois, o jovem testemunhou uma nave desconhecida pousar no pátio, cerca de 60 metros de distância. 3 seres de pequena estatura saíram da nave usando trajes brancos e uma espécie de capacete que os cobria totalmente. O cachorro de Antônio, Ong, ao tentar latir e enfrentar os seres, foi imobilizado de alguma forma. Os seres emitiram uma luz vermelha que paralisou Antônio, e então eles o levaram para dentro da nave. Lá dentro, ele foi levado para uma sala com diversos aparelhos e outros seres de baixa estatura. Eles se comunicavam telepaticamente, explicando que eram de um local distante e que precisavam de uma criança para futuros experimentos. Um ser feminino mais alto do que os outros se aproximou de Antônio, que tentou resistir, mas foi dominado. Ele foi submetido a exames e recebeu uma injeção que o deixou fraco e submisso. Nessa sala, Antônio viu uma janela que mostrava a terra distante. Ele também percebeu um mapa estranho em um quadro e um aparelho semelhante a uma televisão, mas sem tela. Após a experiência, Antônio voltou para sua casa atordoado e com marcas estranhas no corpo. Sua mãe notou seu comportamento incomum e a história foi relatada à polícia e a um investigador. A região onde a nave pousou foi constatada com áreas circulares varridas de poeira, como se algo tivesse pousado ali. Antônio continuou tendo contatos com esses seres em outras ocasiões, onde foi submetido a mais exames e experimentos. Ele passou por sessões de regressão para entender melhor o que aconteceu durante esses eventos. Sua história chamou a atenção de ufólogos e pesquisadores brasileiros e estrangeiros, que consideraram que Antônio não teria condições culturais para inventar uma história tão detalhada e complexa. O relato de outras pessoas que testemunharam luzes estranhas na região também corroborou sua história. Infelizmente, informações mais recentes sobre Antônio e sua história são escassas, mas seu relato de abdução e encontros com seres extraterrestres ainda é lembrado e discutido na região.